Só para confirmar se o povo de Deus está acordado. Bom dia. Bom dia. Muito bem. O clima está meio de chuva, o povo já fica meio mais retraído e às vezes isso se confunde com sono. E o padre não gostaria que ninguém dormisse no dia de hoje. Meus filhos, é muito evidente hoje a temática da liturgia. Tudo gira em torno, desde a primeira leitura até o Evangelho, de uma única realidade que Deus nos quer ensinar, ou nos recordar, ou mesmo aprofundar. Hoje tudo gira em torno da oração. Jesus exorta os seus apóstolos que é necessário rezar sempre, sem se deixar esmorecer, sem se deixar abater, sem se deixar desanimar. Jesus hoje está ensinando na sua escola que a oração precisa ser decidida, perseverante, precisa ser corajosa, meus filhos. E qual a importância disso? Talvez já no tempo de Jesus aquela pregação fosse muito importante, mas vejam, no mundo como o nosso, tão apegado a fazer as coisas da própria maneira, no mundo tão autossuficiente como o nosso, nós precisamos reaprender o lugar da oração na nossa vida. Nós costumamos a viver dispersos demais, meus filhos. Vivemos num mundo barulhento demais, ocupados demais. Nós podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que todo mundo aqui foi de algum modo contaminado pelo vírus do ativismo. Nós precisamos estar fazendo coisas a todo tempo, e quando a gente não está fazendo nada, parece que a gente se sente profundamente angustiado, como se tivesse que estar fazendo alguma coisa, fazendo, que talvez nós tenhamos perdido a alegria de simplesmente aproveitar a presença que se encontra no interior dos nossos corações. Nós tenhamos perdido essa capacidade de perceber que no silêncio, que de algum modo, no tédio, nós podemos encontrar o Senhor que se esconde dentro de nós. Para muitos, rezar é perda de tempo. Alguns na igreja dizem assim: padre, conte comigo para limpar o chão, conte comigo para cozinhar, para isso, para aquilo. Mas oração, padre, não é minha praia, não é muito comigo. E vejam, não é que uma coisa exclua a outra. Você não é chamado a ser um preguiçoso. Que bom que você gosta de varrer o chão, que bom que você gosta de organizar as coisas, que bom que você gosta de trabalhar na igreja, meus filhos. Mas a gente não pode esquecer que o nosso trabalho precisa ser fruto de um relacionamento com o Senhor. Relacionamento que é nutrido, alimentado, relacionamento que tem a sua manutenção nesse lugar chamado oração. O Evangelho de hoje nos faz entender, meus filhos, a força transformadora da oração, mas só poderá enxergá-la quem aprender a se fazer pequeno. Em outras palavras, quem aprender a depender de Deus, quem tiver a coragem de na oração confiar a própria vida nas suas mãos. Oração é coisa de quem aprendeu a se fazer como criança. A oração é uma atitude de humildade, de alguém que reconhece que sem o Senhor nada pode, de alguém que reconhece a própria necessidade, a própria pobreza. Quando nós deixamos de rezar, meus filhos, talvez nós não façamos formalmente, mas na prática o que nós estamos dizendo para o Senhor é: eu não preciso do Senhor. Se eu não rezo, porque na minha vida já é tudo perfeito. Se eu não rezo, é porque eu sou capaz de resolver todos os BOs da minha vida. E olha, eu admiro a pessoa assim, porque eu já estou na igreja há muitos anos, meus filhos. Mas pensem no filho pidão. Quando Deus me dá uma coisa, já estou pensando em milhares de outras já que estão na fila para que eu possa pedir. Sempre necessito de uma graça dele, meus filhos. A graça da fidelidade, a graça de manter a alegria diante dos problemas, a graça de manter-me de pé. São tantas graças que nós precisamos aprender a pedir, meus filhos. A oração é coisa de gente de fé, de gente que já conseguiu entender que Deus está presente em tudo, em todos os acontecimentos da vida. A oração é coisa de gente que já entendeu que Deus é Deus próximo, é um Deus preocupado com as nossas causas, um Deus que caminha conosco, um Deus atuante na nossa vida. Pedi e vos será dado, buscar e encontrareis, batei e será aberto a vocês. O Evangelho de São Mateus nos recorda que é preciso pedir, irmãos, mas hoje o Evangelho nos diz, não é pedir uma única vez, é preciso pedir insistentemente, confiantemente, com coragem. Entrando nessa temática, nós cantávamos hoje no Salmo: levanto meus olhos para os montes, de onde me vem o meu socorro? Então nós cantávamos no refrão:
É do Senhor que me vem o socorro, do Senhor que fez o céu e a terra. Hoje é um dia para que na oração nós recordemos, Ele é nossa esperança, Ele é nosso auxílio e proteção, Ele é nosso socorro, é aquele que nos protege, é aquele que vigia sobre nós. O livro do Êxodo, de uma forma muito bonitinha, poética, nos recorda essa verdade através da vida de Moisés e do povo de Deus, que precisava enfrentar os amalecitas. E é importante dizer, meus filhos, que esse povo que Israel lutava contra, precisou lutar em muitos momentos. Era um povo vencido e que voltava novamente, É quase uma expressão do mal que nós precisamos combater a cada dia. E vejam, hoje a história nos contava que enquanto Moisés, que não estava na linha de frente, Moisés que se coloca atrás, que sobe o monte para interceder, enquanto as mãos de Moisés permaneciam erguidas em intercessão pelo povo de Israel, o povo prevalecia sobre aquela batalha. Mas quando os braços de Moisés começaram a cansar, quando o coração de Moisés foi cansando de interceder, então aquela história se torna na verdade o contrário. O povo de Israel começa a perder aquela batalha. Isso significa para nós alguma coisa, meus filhos. Significa que a força de Israel não está no exército. A força de Israel não está no quanto os soldados são corajosos ou valentes, ou mesmo fortes. Não está nos cavalos, nem nas tropas. Israel era um povo pequenininho, que não tinha muitas posses, que não tinha muitas armas. Era um modo de Deus fazer com que Israel compreendesse que a sua força era o Senhor. Enquanto Israel colocava seu coração em Deus, quando entendiam que precisavam do Senhor, quando se humilhavam e reconheciam, quando recorriam a Ele, Senhor, salva a nossa causa, salva a nossa vida. Então eles experimentavam, meus filhos, que quem caminha com o Senhor, mesmo que sofra, não é derrotado jamais. Quando confiavam no Senhor, nada os podia derrotar. E isso ensina para a gente também. Quando o coração permanece elevado a Deus, nós vencemos. Não importa o tamanho ou a quantidade dos adversários que venham combater contra a nossa vida. Moisés ajuda a gente a entender, meus filhos, que a nossa vitória não está nas nossas forças ou nas nossas capacidades, mas a nossa vitória está no quanto o nosso coração permanece diante do Senhor, mesmo quando vem cansaço, mesmo quando sentimos o peso da guerra travada, que é inevitável. Quando nós olhamos hoje para o Evangelho e enxergamos aquela viúva que insistia todos os dias no pedido, diante de um juiz que parecia não estar nem um pouco disposto a ouvir a sua causa, nós percebemos, meus filhos, que a luta daquela mulher não era só contra a indiferença daquele homem, mas a luta dela era também contra o próprio cansaço do coração, que diante de tanta oração, que diante de tanta súplica, não via a sua situação ser resolvida. E a gente pode se colocar aqui, quantos de nós às vezes não nos cansamos de pedir uma graça, porque nós não vemos o agir daquilo que nós pedimos, ou naquilo que nós pedimos. Mas lá estava ela, todos os dias. E eu imagino ela estando nos dias de sol, eu imagino aquela mulher aparecendo também nos dias de chuva, eu imagino aquela mulher nos dias de calor e nos dias de frio. Mesmo que tudo mudasse, lá continuava ela, pedindo e pedindo e pedindo. Hoje o Evangelho nos aponta que é por conta da insistência dela, da sua constância, que ela conseguiu dobrar um juiz que não estava nem um pouco preocupado com a sua causa. A parábola nos ajuda a entender que a oração perseverante não se trata simplesmente de convencer alguém, não é sobre isso, até porque Deus não é esse juiz injusto, muito pelo contrário. Mas, na verdade, essa oração perseverante nos mostra que nós entendemos que necessitamos, nos ajuda a entender que precisamos estar diante dele sempre. A oração perseverante, meus irmãos, é preciso que a gente entenda, não serve para mudar Deus. Mais uma vez, Deus não é um juiz injusto que precisa mudar, mas a oração perseverante muda aquele que reza, faz com que o nosso coração vá se configurando pouco a pouco ao ritmo da esperança. Quando nós rezamos, o nosso coração vai entrando no ritmo de Deus,
e não ao imediatismo próprio do nosso tempo. Nós queremos tudo para hoje. O Deus não funciona assim. Eu ouvi um trechinho da homilia do Padre Cláudio e eu acabei anotando também para dizer a vocês: a constância é a característica mais concreta de uma fé madura, uma fé que aprendeu a estar diante do Senhor. Muitos começam com entusiasmo. Talvez muitos de nós já tenhamos feito muitos propósitos de oração. A gente começa com muita alegria, com muita generosidade, mas vejam, permanecer constantes é de poucos. Eu diria, perseverar é dos santos. A constância tem a ver com fidelidade, meus filhos, e com a confiança na providência divina. Ela não anula o cansaço, ou mesmo a tristeza diante dos problemas, que são sentimentos profundamente humanos, mas é uma decisão de permanecer confiando, mesmo no cansaço, mesmo na tristeza, mesmo nas lágrimas, é continuar dizendo diante do Senhor: eu creio. Hoje essa mulher é apresentada como essa pessoa que persevera. E oração, aliás, o resultado, o foco, não está no resultado, mas na transformação interior daquele que decide caminhar com perseverança. Ela não é só alguém que pede, em outras palavras, mas é alguém que persevera. E esse tempo de perseverança é um tempo que faz com que nós cresçamos na nossa confiança, cresçamos na nossa fé. No tempo de Deus, que muitas vezes nós dizemos nas demoras, que não é demora, Deus tem o seu próprio tempo. Existe uma pedagogia, meus irmãos, que a gente precisa entender para o nosso crescimento. Para que a gente entenda o que o Padre está tentando comunicar a vocês, certamente vocês conhecem a história de Santa Mônica, não é? Conhecem? Estão dormindo, meu Deus? Acorda! Conhecem a história de Santa Mônica? Santa Mônica foi mãe de... E ela precisou rezar 30 anos por aquela criatura. 30 anos, meus filhos, não foram 30 dias. Não foi um ano rezando. 30 anos rezou Santa Mônica pela conversão do seu filho. Quantos de nós não desanimamos com dias de oração por uma causa? Quantos de nós não dizemos depois de um mês de oração: Deus não vai me dar isso? E se revolta e fica chateado. Eu fico pensando, meus filhos, que nesses 30 anos... Talvez Santa Mônica tenha enfrentado muitas lutas no próprio coração. Tem enfrentado momentos de tristeza, de abatimento, momentos de incerteza. Afinal, depois de tantos anos, quem continuaria acreditando que Deus faria uma obra na vida daquele homem? Talvez Santa Mônica visse Santo Agostinho cada vez decaindo, e ela se perguntasse: para onde está indo a minha oração? Mas vejam, diante dos medos, das inseguranças, diante de uma vida que parecia dizer para ela que o que ela estava rezando estava acontecendo ao contrário, ela perseverou, ela decidiu continuar crendo, contra toda a lógica humana. Ela continuou crendo e viu o fruto da sua oração. Mais que isso, os 30 anos de oração fizeram com que essa mulher, Mônica, se transformasse em Santa Mônica, pois foi aquela que perseverou. Meus filhos, na fé ela venceu o desânimo, venceu o nosso imediatismo, venceu a tentação de querer resolver tudo com as próprias forças. Ela aprendeu a confiar unicamente naquele que deve ser nossa única esperança. Aprendeu a confiar no Senhor. O evangelho de hoje, o padre já vai encerrando essa reflexão. O povo de Deus está começando a ficar com sono, o padre já percebe pelas caras. Mas o evangelho termina dizendo o seguinte: quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai encontrar fé sobre a terra? Que a gente peça hoje, que o Senhor firme nossos passos, que nos ensine a sermos pessoas de oração constante, pessoas maduras na fé, que aprendamos a depender dEle, a edificar nosso coração nele, a nos mantermos firmes no Senhor. Afinal, meus filhos, Deus não brinca conosco. Que na sua volta Ele possa nos encontrar confiantes, que nos encontre cheios de fé, meus irmãos. Quero terminar esse momento fazendo uma oração, já que nesse encontro com a palavra Deus nos fala tanto. Nós queremos terminar pedindo, Senhor, nesse momento de reflexão, que o Senhor nos ajude a ser pessoas de oração, que o Senhor nos ajude a perceber o quanto necessitamos, Senhor, desse momento de encontro contigo,
esse momento que nos renova, que nos alimenta, que nos restaura, esse momento que nos enche de vigor e de alegria. Senhor, dá-nos a graça de aumentar a nossa fé, a fim de que nós consigamos enxergar mesmo nos sofrimentos dessa vida, o Teu agir, Senhor, a Tua mão que nunca nos abandona. Faz-nos, Senhor, confiar contra toda a lógica humana. Faz-nos confiar, Senhor, mesmo quando tudo nos parece dizer o contrário. Dá-nos a graça de aprender, Senhor, a esperar nos Teus tempos, esperar nos Teus propósitos, Senhor. A graça de abandonarmos a vida nas Tuas mãos e de sermos verdadeiramente, Senhor, como essa viúva, pessoas que insistentemente, todos os dias, colocam a vida nas Tuas mãos, nosso Pai. Nós, Senhor, sabemos em quem nós colocamos nossa esperança. Nós, Senhor, sabemos quem é nosso socorro, quem é nosso auxílio, nossa proteção. Portanto, Senhor, firma o nosso coração, firma meu coração e o coração de toda essa assembleia, Senhor, para que continuemos a ser todos os dias, até o fim da nossa vida, Senhor, pessoas que permanecem firmes na rocha que é o Senhor, com o coração cheio de fé, com o coração cheio de esperança, Senhor, com o coração cheio de alegria. Queremos permanecer firmes nas Tuas promessas, nosso Deus, nosso Senhor. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça. Vamos cantar de novo? Firme, ó Deus. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Firmes. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso